Olá, meus alunos do quinto ano. Vamos iniciar a nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos estudar dois assuntos: a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, que vai das páginas 194 a 198, e vamos estudar também Conjuração Baiana, que vai são duas páginas, não é? 199 e 200. Então, vamos lá, crianças. Vamos iniciar a nossa aula de História. Vamos falar primeiro sobre a Inconfidência Mineira. Vamos lá, acompanhe a leitura sobre a história, da Inconfidência Mineira. Na segunda metade do século XVIII, a economia mineradora dava os primeiros sinais de enfraquecimento. O problema de contrabando, a escassez do ouro nas minas e a profunda dependência econômica fizeram com que Portugal aumentasse os impostos e a fiscalização sobre as atividades compreendidas na colônia. Tá? A colônia aqui, nós estamos falando ainda sobre que o Brasil não era colônia portuguesa. Com a diminuição na produção, os mineradores começaram a ter dificuldades para pagar os impostos cobrados pelo governo português, revoltando-se contra essa exigência. Isso fez surgir, no ano de 1789, em Vila Rica, atual Ouro Preto, estado de Minas Gerais, uma conspiração que ficou conhecida como Inconfidência Mineira. Tá, crianças? Então, aí os mineradores, eles se sentiram insatisfeitos, com tanta alta, dos impostos cobrados aí pela coroa portuguesa, tá? E com a diminuição do ouro, em Minas Gerais, eles não tinham tanto dinheiro para pagar esses impostos, que eram muitos impostos. Então, houve aí uma união que ocasionou a uma conspiração, tá? Que essa conspiração ficou intitulada de Inconfidência Mineira. Desse movimento faziam parte idealistas intelectuais, padres, comerciantes e a elite mineira. Então, não era gente de baixa renda, Era só gente da alta sociedade, Estudiosos, Comerciantes que tinham dinheiro e a elite, A parte alta aí da sociedade. Mas entre eles destacou-se um homem simples e muito corajoso, dentista ambulante, mascate, garimpeiro e militar chamado Joaquim José da Silva Xavier, apelidado de Tiradentes. Então, aí entre eles, destacou-se, que foi o Joaquim José da Silva Xavier, e apelidado como Tiradentes. Então, ele se destacou entre os idealistas, entre os que faziam parte do movimento. Alguns fatores determinaram esse movimento. Quais são os fatores, Por que aconteceu esse movimento? A cobrança excessiva de impostos com taxas altíssimas, o decreto da derrama, expedido para cobrar os impostos atrasados, obrigando os mineradores a entregar seus bens para saldar as dívidas, Então, aí nós estamos vendo essa charge aí, A coroa portuguesa indo atrás do dinheiro, Para pagar a derrama, e aí ninguém entendendo, Mas eles isso era feito para quê? Para a retirada do dinheiro, tá? Então, aí o minerador, que não conseguia pagar os impostos,
que por causa da baixa do ouro, né, tinha um decreto, né, esse decreto que estão carregando aí, né, esse decreto, que era o decreto do derrame, tá? O decreto da derrama, desculpa. Esse decreto, ele era um imposto que imposto não, que com o atraso, né, dos impostos, como os mineradores atrasavam os impostos, eles eram obrigados, tá, a entregar todos os seus bens para quitar as suas dívidas com a coroa portuguesa, tá? Então a derrama ele era algo em que os mineradores tinham que pagar, né? Mas já que o imposto era tão alto, não é, crianças? O imposto de lá nessa época era tão alto que eles deixavam de pagar esses impostos, tá? Aí surgiu a derrama, né? Que era esse decreto expedido para cobrar os impostos atrasados, tá? O decreto do derrama foi uma lei criada por Portugal, que a cada ano as regiões de exploração deveriam pagar 100 arrobas de ouro, o equivalente a 1.500 quilos de ouro. Olha só, muita coisa, não é? Isso levou o povo ao desespero. Por decisão dos inconfidentes, a revolta teve início no dia do derrama e tinha como objetivo tornar o Brasil independente. Pretendiam instituir a República, fundar uma universidade, abrir escolas e criar o serviço militar obrigatório, tá? Então aí, né, ocasionou tudo isso, né, que esse decreto aí, né, da coroa portuguesa, fazendo que os mineradores pagassem todos os impostos atrasados, tá? Em ouro, não é? Então aí ocasionou, não é? Essa manifestação, essa união, tá? Ocasionando aí a Inconfidência Mineira, que queriam o quê? A independência, não é? O objetivo de tornar o Brasil independente, tá? Então aí queriam criar diversas instituições, né? Fundar universidades, abrir escolas, criar o serviço militar obrigatório. Os inconfidentes não obtiveram êxito, tá? Então não deu muito certo não em seus planos, pois um dos seus membros, Joaquim Silvério dos Reis, olha só, teve um traidor aí no meio, denunciou seus companheiros em troca do perdão de suas dívidas. Então aí houve um acordo, né? Mais ou menos um acordo, né? Houve uma traição aí de um dos membros aí, tá? Onde ele trocava o pagamento, o perdão total de suas dívidas e ele entregava, né, aos seus companheiros. Nesse período, o governador Visconde de Barbacena suspendeu o derrama. Como resultado da traição de Silvério dos Reis, alguns inconfidentes foram expulsos do país, outros foram presos e seu principal líder, Tiradentes, foi enforcado e esquartejado no dia 21 de abril de 1792, na cidade de Rio de Janeiro. Então aí, né, quem se destacou no início, né, acabou sofrendo uma das piores consequências, né, que foi o Tiradentes, tá? Que foi enforcado e ainda foi esquartejado, né? O seu corpo foi cortado em várias partes, tá? Lá no Rio de Janeiro. Apesar de frustrada, a Inconfidência Mineira deixou uma semente de luta pela liberdade. Então aí, não é? Valeu a pena tudo que eles passaram, né? Porque a Inconfidência deixou uma semente de luta. Então outras pessoas vieram, né? Para poder lutar diante do que estava sendo pondo pela coroa portuguesa. Vamos para o nosso segundo assunto agora, tá? Vamos falar da Conjuração Baiana. Vamos lá. Conjuração Baiana.
Outro movimento surgiu na Bahia, em 1798, porém, com características bem distintas dos anteriores, características diferentes, principalmente em relação aos seus participantes oriundos das camadas mais pobres da população. Eram negros e mestiços. Tá? Então, aí, crianças também, né? Conhecida como a Revolta dos Alfaiates. A Conjuração Baiana foi uma revolta social de caráter popular ocorrida na Bahia. Tá? Então, aí, não é, as classes menos favorecidas, né? Foram à luta aí, nessa revolta. Aqui, tá? Ao contrário da Inconfidência, como eu expliquei agora há pouco, ao contrário da Confidência Mineira, que eram intelectuais, não é? Padres, poetas, escritores, jornalistas, pessoas assim da mais alta sociedade, das mais altas camadas sociais. E a Conjuração Baiana não. A Conjuração Baiana foi o quê? Das camadas mais pobres, tá? Os seus participantes, eles eram de uma camada social mais baixa, tá? Olha só, que quanta diferença, né? Quanta diferença há em um para outro, tá? Entre as duas aí. O objetivo desse movimento, eles estavam mais voltados às aspirações do povo, tá? Mais para o povo, pois reivindicavam reformas contra as injustiças sociais e raciais da época. Esse movimento, conhecido como Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, tinha como líder, olha o líder, líderes, né, que teve vários líderes, João de Deus do Nascimento e Manuel Faustino dos Santos Lira, e defendia a proclamação da República, o fim dos privilégios para os mais ricos, a igualdade racial, a fraternidade e a extinção da escravatura em nosso país. Os conspiradores convocaram a população a participar da luta por meio de papéis manuscritos colocados nos muros das cidades. Então, aí escreviam, né? Escreviam com a mão mesmo, tá? E colavam nos muros da cidade, convocando, não é, a população de baixa renda, né? Mais baixa, de baixa renda, para poder participar dessa luta. Ao serem descobertos, em 1799, foram presos e enforcados em Salvador, no estado da Bahia, tá? Essa revolta aí, tá? Alguns homens ricos participaram logo no início, tá? Da Conjuração Baiana, mas quando eles viram que as camadas mais baixas, né, mais pobres, quando a população de baixa renda estava muito envolvida, tá? Eles recuaram. Então, eles deixaram de participar dessa conjuração. Os líderes, né? Nós temos aí os que lutavam, né, aí eram soldados, eram mulatos, alfaiates, tá? Escravos. Então, vocês têm os líderes Luca Dantas, soldado, Luiz Gonzaga das Virgens, soldado também, Manuel Faustino, alfaiate e mulato, João de Deus, ele era alfaiate, mulato, e Luiz Pires era um escravo, tá? Então, aí, a maioria eram a grande parte, né, eram pessoas de baixa renda, tá? Aí, olha, um dos panfletos, né, que dos panfletos que os Cavaleiros da Luz espalhavam, como eram chamados, né, quem espalhava os panfletos, Cavaleiro da Luz espalhava pelas ruas de Salvador na época da Conjuração, né? Então, animai-vos, povo baiense, pois está para acontecer o dia feliz, o dia mais feliz da nossa vida, a liberdade. O dia em que seremos todos irmãos,
o dia em que seremos todos iguais. Então, aí o que era escrito, não é? Nos panfletos, convocando a população de baixa renda a participar desta revolta, não é? Então, olha só, crianças, por hoje é só. Façam as atividades desses dois assuntos, tá bom? Então, até a nossa próxima videoaula de história. Beijinhos, tchau!